dia, meus caros ouvintes. Vamos apresentar agora a história do rádio. Em 1896, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi criou o primeiro aparelho de rádio do mundo, revolucionando a comunicação à distância. O objetivo inicial da invenção era substituir o telégrafo elétrico. Em 1906, a voz humana foi transmitida pela primeira vez por um engenheiro canadense. Ele transmitiu um concerto natalino para os tripulantes de um navio que cruzavam o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. O radiotelégrafo difundiu-se rapidamente entre as frotas marítimas. E em 1909, cerca de 1.500 pessoas foram salvas de um naufrágio graças ao equipamento, que possibilitou o envio de pedidos de socorro. As primeiras emissoras de rádio vão surgir após a Primeira Guerra Mundial, por transmissões de músicas e notícias lidas em jornais. A primeira transmissão de rádio aconteceu oficialmente em 7 de setembro de 1922. Nas comemorações do centenário da independência do país. Roquete Pinto convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA2. A rádio só começou a operar, no entanto, em 30 de abril de 1923, com um transmissor doado pela Casa Pecan de Buenos Aires, instalado na Escola Politécnica, na então capital federal. De acordo com Sérgio Cabral, ainda na década de 1920, 2 episódios marcaram o início da era do rádio no Brasil: a fundação da Rádio Sociedade por Roquete Pinto e Henrique Morizzi em 1923 e a fundação da Rádio Clube Brasil no ano seguinte. Tais rádios funcionam por poucas horas em dias alternados. Em uma tese de Sérgio Cabral, o rádio retira a música popular do terreno do amadorismo e a situa, em um processo paulatino, como também uma forma de profissionalização. Isso viria a ocorrer de modo mais acentuado durante a década de 1930. 1932, Valdo de Abreu cria os primeiros anúncios de rádio no esplêndido programa da Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. O governo Getúlio Vargas permite a publicidade no rádio. Sustentadas pelo dinheiro dos anúncios, as emissoras passaram a ser regidas por interesses comerciais de seus anunciantes e não mais de seus associados. 1935, inauguração da Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, instituição do programa oficial do governo Getúlio Vargas, A Voz do Brasil, transmitido até hoje. A Rádio Cosmos, de São Paulo, cria os primeiros programas de auditório, que permitem a participação do público. 1936, inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a primeira grande emissora brasileira, líder de audiência durante 2 décadas. 1937, Assis Chateaubriand inaugura a Rádio Tupi de São Paulo, a cantora Linda Batista eleita a rainha do rádio. Nessa hora tão feliz, a família em reunião cordial, Coca-Cola presente me diz: Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Feliz Natal e próspero Ano Novo! É o que deseja a todos a deliciosa e refrescante Coca-Cola, a bebida da família e da cordialidade. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com votos de Coca-Cola. Em 1941, a Rádio Nacional lança o repórtereso Primeiro Rádio Jornal Brasileiro, que ia ao ar na voz de Heron Domingues. Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira, é transmitida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 3 anos depois, inauguração da Rádio Globo. 1948, inicia-se a fase áurea dos programas de auditório, quando despontam cantoras como Emília Borba e Marlene e sua histórica rivalidade. Bom dia, são exatamente 9 horas e 30 minutos na capital paulista. Iremos ficar com as melhores canções de Emília Borba. Não sei que mistério que as noites de chuva têm,
Em 1956, invenção do transmissor que permitiu a fabricação de rádios menores que iam a qualquer lugar. O rádio se torna mais companheiro com essa mobilidade. Em 1959, o rádio inicia a corrida para o jornalismo ao vivo, dando o grande sucesso das reportagens de... Em 1962, ocorreu a primeira transmissão via satélite. Em 1966, surge o som estéreo. 2 anos depois, o fim do Repórterezo. O locutor Gontijo Teodoro ficou à frente do Repórterezo por 18 anos e tinha tanta credibilidade que houve um tempo em que se dizia: se o Repórterezo não deu, não aconteceu. Bom dia, ouvintes! Vamos começar nosso jornal de hoje falando das eleições estaduais que ocorreram em 2 etapas. A primeira, neste sábado, 3 de outubro, o economista Raimundo Padilha foi eleito indiretamente o governador do Rio de Janeiro e o seu vice Teodoro Araújo. A escolha dos senadores, deputados federais e estaduais acontecerão em 15 de novembro. Em 1970, surgiu as primeiras emissoras de frequência modulada do país. 5 anos depois, a Rádio Globo se consagra nas transmissões de partidas de futebol. Em 1977, a inauguração da Rádio Cidade FM no Rio de Janeiro. Nomes como Eládio Sandoval, Fernando Mansur, Romilson Luiz, Paulo Martins, Sérgio Luiz e Jaguar fazem escola em FM sob a coordenação de Carlos. Em 1982, a Rádio Fluminense FM, mais conhecida como Maldita, criou uma nova linguagem de locução nas FMs. Era a Rádio Rock. Na época do primeiro Rock in Rio, estava entre as 5 mais ouvidas regularmente. Posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de piar. Em 1991, com o slogan "A Rádio que Toca Notícia", o Sistema Globo de Rádio inaugura a Central Brasileira de Notícias, CBN-AM, com 24 horas de informações. Em 1996, lançamento da CBN-FM, São Paulo, primeira rádio só de notícias, em frequência modulada. O governo envia ao Congresso projeto de lei que prevê a regulamentação do funcionamento das rádios comunitárias. Em 1997, o percentual de domicílios brasileiros com aparelhos de rádio chega a 90,3%, contra 84,9% em 1992, segundo o IBGE. Na região sul, o índice é de 94,8%. Na Nordeste, 94,3%. Na Centro-Oeste, 87,2%. E na Nordeste, 83,3%. Nos anos 2000, começaram a ter destaques as rádios virtuais pela internet. Entra em atividade a Rádio Clique, do Sistema Globo de Rádio. 2005, no ano em que o rádio comemora 83 anos de transmissão analógica no Brasil, as primeiras emissoras do país começam a testar a difusão digital de sua programação. A tecnologia é testada por parte das emissoras dos grupos Eldorado, Bandeirantes, Jovem Pan, RBS e Sistema Globo de Rádio. Olá, ouvintes! Bom dia! São exatamente 9h30 da manhã e vamos começar agora com as mais tocadas. Começando com ela, Vanessa Camargo, Amor, Amor. Não estou sofrendo, não estou morrendo, estou correndo. Então, galera, é isso por hoje. Espero que tenham gostado sobre a história do rádio e ficamos agora com a música A Festa é Sua. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa.